Ei, Cristina! Ei, pessoal, boa tarde! Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo, esse Verdade. estudo. É isso Tudo aí. bem, Boa vida Cris? para vocês. Tudo jóia. Como é que você tá, Dulce? Tudo certo também, graças a Deus. Continuando então, pessoal, olha só, o estudo do nosso livro A Lei Universal da Atração, da Esther e Jerry Hicks. E nós paramos na página 69. Como estou obtendo o que estou obtendo. Ou seja, como é que a gente está criando, né, a nossa realidade aí. Quer começar hoje, Cristina? Você quer terminar aí seu cafezinho? Não, terminei já. Eu começo. Ah, Como estou então vai. obtendo o que estou obtendo? Página 69. Primeiro, nossa insistência de que você é o criador da sua própria realidade condiz com uma aceitação prazerosa, porque muitas pessoas anseiam pelo controle de suas próprias experiências. Mas quando você entende que tudo está vindo para você, está sendo atraído por seu próprio pensamento. Você obtém aquilo em que pensa a respeito, deseja ou não. Alguns de vocês se sentem desconfortáveis com o que parece ser uma tarefa opressora, os pensamentos monitorados. Você teria que escolhê-los, oferecendo apenas aqueles que o conduzirão às coisas que você quer. Ok. Então, né, Dulce, vamos conversar aqui só um pouquinho? E isso é possível, né? Ou não? É surreal. É impossível controlar os meus pensamentos. A gente vem falando Diz, aqui. Diz Napoleão Hill, e ele entendia bem disso, né? Que a única coisa que a gente consegue controlar de verdade são os nossos pensamentos. E assim, se você ainda está preso nessa teia, esse véu de Maia, de que você não tem controle sobre os seus pensamentos, volta a dizer, como estava dizendo aí na última aula, tudo é treinável. Você treina essa condição. Então, para de patetice e comece agora a treinar. É a mesma coisa do, eu não tenho foco. Muda a frase, já começa assim, eu sou a pessoa mais focada do mundo. E começa a se treinar a ter foco. Eu não consigo ler e memorizar. Começa a treinar. Tudo é treino. Tudo é treino. E você pode ter pessoas que já têm uma habilidade natural para determinadas coisas, e são fabulosas. E aquelas que não têm aquela habilidade natural, mas têm persistência, têm consistência, têm tesão, têm vontade, consegue chegar lá, gente. Todo mundo chega, porque todo mundo é possível. Se é possível para um, é possível para todos. Então é questão de você realmente botar intenção, foco e trabalho, beleza? Não encorajamos, voltando para o livro aqui, ó. Não encorajamos o monitoramento dos pensamentos, pois concordamos que seria um incrível consumo de tempo e enfadonho. Mas, ao contrário, recomendamos a utilização consciente do seu sistema de orientação emocional. Se você prestar atenção à maneira como está se sentindo, uma monitoração dos seus pensamentos não é necessária. Sempre que você estiver se sentindo bem, saiba que está, naquele momento, falando, pensando ou agindo de acordo com suas intenções. E siga, né? E saiba que sempre que estiver se sentindo mal, você não está alinhado com suas intenções. Em resumo, sempre que há uma emoção negativa presente em você, você está naquele momento criando errado, seja através de seu pensamento, sua palavra ou sua ação. A combinação de ser mais deliberado sobre o que você quer, mais claro sobre sua intenção e mais sensível à maneira como se sente, em essência, é o que é o processo de criação deliberada. Deixa eu dar uma grifadinha nisso daqui. Eu gostei, curti. Uhum. Eu achei muito interessante que ele falou o seguinte, que esse negócio de ficar monitorando o pensamento não é bem a ideia.
Interessante, né? Uhum. Que a ideia é É porque você começar a perceber como se sente com relação ao que você está pensando e falando. engraçado, Dulce, que assim, ó, na hora que eu li isso aqui, eu falei assim, poxa, parece que a gente se diz, né? E não é. E olha só, no próprio livro ele traz que a gente está em expansão. E uma vez em expansão, a gente está sempre mudando. E se tudo é assim, quando a gente traz a figura de Napoleão Hill, que foi um grande estudioso, né, do ser humano, dessa coisa de comportamento e desenvolvimento, e ele traz que você, a única coisa que você pode ter controle são os seus pensamentos, e o tempo passa, e Napoleão Hill dizia isso há quanto tempo atrás? Há quantos anos atrás? Então, e o tempo passa e você vai recebendo novas e novas informações, novos downloads, novas, né? Nova forma de agir. E aqui ele já, tipo assim, é a mesma informação, só que com um upgrade. Você não precisa mais nem assim, monitorar os seus pensamentos. Presta atenção em você. Agora, como que você presta atenção em você se a todo instante você está sendo hiperestimulado a ficar o tempo todo em qualquer lugar, menos em você, né? Então, assim, o tempo todo você é uma notificação aqui, é alguém que te chama lá, telefone, WhatsApp, e essa é a vida. Gente, essa é a vida e a gente está aqui mudando, expandindo. Agora, tomou consciência, viu uma situação, não adianta fechar os olhos e falar assim, não, não estou vendo, não estou vendo nada. Para de gracinha, sabe? Realmente toma as rédeas da tua vida, fala, ok, então eu vou prestar atenção em mim, e a melhor maneira de eu fazer isso é aumentando essa intimidade comigo mesma, né? É aumentando essa conexão. E aí fica fácil para eu perceber o que eu estou sentindo. Fica a dica. E outra coisa que ele traz aqui é o seguinte: sempre que há uma emoção negativa presente, é porque nós estamos criando errado, né? E o nosso, em pensamento, palavra ou ação. E o que que é então uma emoção negativa? Será que a gente sabe o que é uma emoção negativa? Porque às vezes nós estamos tão acostumados a emoções negativas que a gente acha que aquilo é normal. Mas É. emoção negativa é tudo que o nosso corpo reage com contração. Uhum. Mas às vezes nós estamos vivendo uma vida de contração e a gente não sabe o que é uma expansão. Como é que você vai saber o que é alegria se você não se permite ser alegre? Se você só fica na ansiedade, na depressão, na tristeza, no medo. Então, se você sente medo, ansiedade, será que você vai achar que isso é negativo ou que isso é normal? Então, é necessário você se permitir entender o que é a alegria, por exemplo, que vibra em 740 Hz, para você saber o que é raiva, o que é apatia, ou seja, nem fede nem cheira, entendeu? Que vibra lá em 50. Então, eu acho que nos falta muito esse entendimento do que é emoção negativa, por às vezes estar vibrando uma vida inteira nessa mesma sintonia, nessa vibração, Uhum. e não se. Sabe, como é que você vai acessar um nível mais alto de emoção? Vai saber que você está no negativo. Então, isso é bem problemático quando a gente percebe que a maioria das pessoas elas vibram muito baixo. Uhum. Mas se você em algum momento já sentiu alegria, você É. sabe o que não é alegria, Uhum. E né? aí é você fazer esse exercício também, né, Dulce? É puxar. Eu costumo falar assim, olha, fecha os olhos e lembra do dia mais feliz que você já teve, né? E todo mundo tem um dia que a gente guarda com carinho. E aquele dia, quando você fecha os olhos e o teu cérebro não sabe se aquilo está acontecendo agora ou se já aconteceu,
ele traz para você todas as informações biológicas para o teu corpo. E ali você conhece a expansão, você conhece a alegria, você conhece o frisson, né? Porque naquele momento que você está de novo vivenciando aquela emoção, aquela situação. E aí você vai se E, treinando a isso, né? A um momento feliz, a um estado do corpo feliz. E aí você começa a ver que aquilo que de repente para você era normal, está muito distante daquele momento teu de felicidade e plenitude. Você entende? Alegria. E aí você começa a ter esse parâmetro. Opa, será que então eu não estou numa faixa de emoção negativa camuflada pela normose, né? Tipo assim, estou há tanto tempo sentindo isso que nem acho que isso é negativo, né? A apatia, como a apatia, por exemplo, a falta de vontade de fazer qualquer coisa. É uma porque, boa por dica. exemplo, a gente vê hoje muita gente se regozijando com o mal do outro É. e sentindo o que eles acham que é alegria com isso, mas de verdade, a alegria nunca vai estar numa vibração dessa. Uhum. Então, o que que essa pessoa está sentindo? Às vezes ela está sentindo raiva, achando que é alegria. Então, é muito importante a gente saber o que que é essa diferença, entre o que que é positivo e o negativo. Você nunca vai sentir uma coisa positiva sobre algo negativo. Nunca. É muito importante entender que uma emoção positiva, ela sempre vai estar ligada a coisas positivas, a coisas boas, a coisas que fazem bem para o coletivo. E a emoção negativa, às vezes, ela vem enganada, ela vem tentando te enganar com algo que parece positivo. Nós temos que estar muito atentos com isso. Muito atentos. Porque a maioria de nós não sabe o que é uma emoção positiva de verdade. A maioria de nós vibra com menos de 200 Hz. E abaixo de 200 Hz, de verdade, não tem nada de positivo. Não Ah, tem. legal. Não tem nada A gente ainda está legal. muito, a gente está muito ainda no estado de fuga, né? Sobrevivência e fuga. A gente vai ter barriga cheia e um sexo Exato. bem feito. Às vezes, um sexo bem feito. E isso está muito distante de ser, né, a felicidade, uma vibração uau e tal. A gente está complicado nisso. Vamos Exatamente, acelerar esse Cristina. processo. Exatamente. É isso aí. Então, vamos começar a questionar até mesmo o que a gente está sentindo. O que que eu estou sentindo? Isso é bom? Verdade. Enquanto vibra isso, isso que eu estou sentindo vem de algo positivo? Porque às vezes a gente está se regozijando com a desgraça alheia. É. Aonde que isso é positivo? Às vezes é uma falsa alegria que está criando câncer no seu corpo, Geralmente é, né? né? Então a gente tem que É. tomar muito cuidado, estar muito atento a isso, porque nós ainda somos muito infantilizados emocionalmente. A gente não se permite, às vezes, olhar para a verdade, porque a verdade é contrária ao que a gente acredita e a gente não quer machucar o nosso ego, o nosso orgulho. E com isso a gente fica achando que todas as vezes que vem algo que seja negativo, mas que fortalece o que a gente acredita, a gente fica feliz. E aquilo está prejudicando um monte de gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Olhar para o que é positivo e para o que é negativo, de verdade. Sem esse monte de lente de outros olhos que não são os nossos. Pois é. Segue aí, E olha Cris. só, aqui ele está dizendo o seguinte, vamos começar aqui, ó. Sou o único criador da minha experiência, de minha experiência. A grande questão que normalmente surge nesse ponto da nossa discussão é, Abra,
Como sei o que vem de mim? Como sei que o que vem de mim pode ser acreditado? Não há ninguém melhor do que eu, não há ninguém melhor do que eu que faça todas as regras e que queira que eu seja ou faça coisas específicas? E dizemos, aí é o Abraham já respondendo, você é o criador de sua experiência e você emergiu nesse corpo físico através do poder do seu desejo. Você não está aqui para provar a si mesmo o seu merecimento de algo. Você não está aqui porque busca a grande salvação para algum outro plano. Você está aqui porque tem um propósito específico de estar aqui. Você quer ser um criador deliberado e escolheu essa dimensão física, onde há tempo e espaço. Assim, pode afinar a sintonia de sua compreensão e então ver os benefícios de qualquer coisa criada no pensamento pela permissão de que essa criação ocorra em sua experiência física. Você está somando a expansão do universo e o tudo que é. Se beneficia de sua existência, por sua exposição a essa experiência e por sua expansão. Olha isso. Interessante isso. Eu sempre, assim, até. Deixa eu fazer esse outro parágrafo aqui para a gente conversar. Tudo que você faz agrada aquilo que você. Tudo que você faz agrada aquilo que você procura agradar. Não há uma lista de coisas certas e uma de coisas erradas. Há apenas aquilo que se alinha com o seu intento e propósito verdadeiros, e aquilo que não se alinha. Você pode confiar em sua orientação, que vem de você, para ajudá-lo a saber quando você está em alinhamento com seu estado de bem-estar natural. Aqui me deu, assim, tipo, eu achei bem legal isso aqui. E assim, a gente já teve algumas outras conversas, né, em relação a isso. Porque assim, o tudo que é o criador, né? Então aqui ele coloca assim, ó, você está somando a expansão do universo. A tua experiência está somando a expansão do universo e o tudo que é se beneficia da sua existência, por sua exposição a essa experiência e por sua expansão. Então, eu realmente acredito que a gente é uma grande contribuição para o todo. E aí, dá uma leve bugada na minha mente, porque, assim, né, a Dulce, em outras vezes, em outras situações, a gente vem discutindo isso, e, assim, você sempre traz, né, que o todo é imutável. Não sou eu que falo isso. Não, Só, sim, está é, no é, Caibalion, né? É das leis, e que o todo é imutável. E eu sempre falava assim, mas eu acho que assim, a ideia de que somos experiências para o todo. Você falou assim, mas tudo já é experimentado pelo todo. Ele já sabe de todas as coisas. Então, tipo, em teoria, a gente não modifica, não expande, o todo é imutável. E aí aqui deu uma bugada na minha mente, porque aí eu volto, então, a, tipo assim, a crer um pouquinho que a gente acaba tendo essa contribuição, não de ser melhoria, contribuição com a criação não é necessariamente gerar uma experiência para o todo, no sentido de que ele vai se beneficiar em crescimento, tá? A gente beneficia a criação com a nossa imaginação, a nossa criação pessoal, com a nossa expansão, e a gente já sabe que o universo é holográfico, e a gente beneficia a expansão do universo com a nossa expansão pessoal.
tá? Mas aonde isso beneficia o todo? Ó, vamos fazer uma analogia. Um escritor, vamos pensar num escritor pensa lá a escritora do Harry Potter. A escritora do Harry Potter, por que ela se beneficiou do Harry Potter? Ela já tinha o Harry Potter dentro dela, as histórias dentro dela, mas imagina ver aquilo escrito, ela se divertiu com aquilo, vendo aquilo escrito e trazendo alegria para outras pessoas, expansão para outras pessoas, expansão de consciência, sim. Por mais que aquilo seja imaginativo, quem garante que não existe uma dimensão que seja exatamente daquele jeito? Então, faz a gente imaginar, faz a gente crescer em imaginação. Mas ela, que já trazia tudo aquilo dentro dela, provavelmente ela já tinha aquelas ideias, aquelas histórias. Quando ela trouxe aquilo num livro organizado e tudo, ela se divertiu quando ela viu aquela obra pronta. Você acha que não? Claro que sim. Então, eu acho que ele se beneficia se divertindo como um roteirista de cinema que vê o filme, sabe, rodando, mesmo ele já sabendo o final, mesmo ele já sabendo tudo aquilo, mesmo ele tendo contado aquela história. Mas ele vê os personagens encenando aquela história, e isso é divertido para ele. Então, no meu ponto de vista, não é que o todo ele cresce com a nossa experiência, porque ele é imutável, ele já é tudo aquilo. Só que ele se diverte. Existe alegria, o universo é positividade, é amor, é alegria. Uhum. Ficou perfeita Então, essa analogia. É a única maneira que eu entendo que há um benefício para o todo. Porque ele já sabe de todas as coisas. Tudo que foi, tudo que será e tudo que é. Ele já sabe o nosso ponto final. Só que essa história sendo enredada, desenvolvida, há diversão nisso. Há diversão. Então ele se diverte com as pessoas morrendo na guerra e tal. Claro que, gente, isso só existe para o nosso crescimento. Não é que ele fica feliz e alegre com essas coisas, mas nós criamos isso a partir da nossa imperfeição. E ele olha para isso e fala: ok, se é assim que vocês querem crescer, tá tudo bem. Entendeu? Se é assim, ele respeita a nossa criação individual e coletiva. E ele percebe que isso é bom, porque no final, tudo isso está nos levando para um crescimento. Se você olha para o indivíduo de 100 anos atrás, de 1000 anos atrás, e para os indivíduos de hoje, é inegável que há evolução, é inegável. Até os animais estão evoluindo a ponto de você ver um leão mamando numa cachorra, de ver, né, galinhas criando cachorrinhos. É uma coisa tão inegável que você vê aquelas imagens hoje que mais parece aqueles desenhos dos que religião que tem aquelas imagens? Eu lembro perfeitamente na minha infância que iam testemunha de Jeová. Gente, eu nunca fui testemunha de Jeová, não entendo nada. Mas o que eu lembro deles é de uma imagem que tinha um livrinho que eles distribuíam e que eu era criança, não sabia ler, eu ficava olhando as imagens. Eram os leões deitados junto com pessoas, com bichinhos, e eu ficava, gente, mas será que um dia vai ser desse jeito? E hoje você vê alguns leões, né, abraçando pessoas que criaram eles, tigres sendo amamentados por cachorros e convivendo com cachorrinhos.
E galinhas abraçando ali, né, aninhando os cachorrinhos. Ou seja, me lembra muito aquela imagem daqueles livrinhos que a gente recebia na rua dos testemunhas de Jeová. Então, isso tudo, olha só, é uma evolução crescente para o amor e para a positividade, para a alegria verdadeira. Que eu acho que no nosso nível evolutivo, a gente tem pequenos resquícios e algumas pessoas ainda não tiveram esses resquícios. Eu tive a oportunidade de lidar com muitas pessoas nos meus atendimentos, nas minhas. É, é, nos meus atendimentos sociais na casa espírita, né? Eu nunca falei essa palavra aqui, mas a verdade é essa, né? É uma instituição que fazia um atendimento a uma comunidade muito carente e há muitos egressos do sistema prisional. Muitos egressos batiam na nossa casa porque a gente fazia um trabalho muito sério dentro dos presídios. A Grande Vitória tem muitos presídios. Então, quando eles saíam, eles iam nos procurar. E então eu ouvia, fazia muitas escutas ativas, né, dessas pessoas, e de verdade eu percebia que elas não sabiam o que é alegria. A maioria não tem noção. Muitos, muitos, muitos. E às vezes a pessoa ela se permite viver uma vida de muita tristeza por não saber o que é diferente daquilo. Então, por isso que eu questionei aqui as emoções positivas. Será que a gente sabe o que é? Eu vejo que muitos egressos do sistema prisional que viveram muitas dores e muito sofrimento, eles se comprazem com o mal. Eles acham que aquilo é alegria, que eles estão sentindo alegria de ver o mal acontecendo com o outro também, entendeu? Ah, porque aquele lá me causou mal. Então eles sentem um prazer e acham que aquilo é alegria, não é. O prazer não é alegria, gente. A gente sente prazer com a raiva, sente prazer na dor do outro, e isso nunca vai ser alegria. Nunca. E assim, mas eu já vi muito amor nessas pessoas também. Tem pessoas que entram ali e que aprendem tanto com o sofrimento, aprendem tanto com tudo aquilo, que eles saem dali renovados, engrandecidos como seres. Então, tudo depende da perspectiva com que a pessoa realmente se permite olhar para as coisas que estão acontecendo. Então, eu aprendi muito com tudo aquilo, muito mesmo, muito. Eu diria que eu tenho uma visão mais ampla das coisas e de tudo por causa do que eu me permiti viver ali, sem nenhum julgamento de ninguém, porque eu entendo que talvez se eu tivesse naquela situação, eu estaria pensando exatamente daquele jeito. Porque o arbítrio, ele não é livre. O arbítrio, ele é limitado pela perspectiva, pela crença, pela vivência, pelo nível de consciência que a gente tem. Então é isso, pessoal. Vamos sempre nos permitir olhar por novas perspectivas, por novos olhares, todos os assuntos, e sempre entender que o que a gente está sentindo, o que a gente está sentindo? Será que realmente é bom? Quantas vezes você viu uma notícia de televisão e sentiu ódio, raiva ou alegria porque aquela pessoa que você não gosta se deu mal? Isso é alegria ou é prazer em ver a dor do outro? Sei lá. Eu já senti isso, por isso que eu tô questionando, entendeu? Eu já achei que esse tipo de coisa fosse alegria. E não é. Não tem nada a ver. Alegria a gente sente quando a gente lê um livro desse e percebe as possibilidades infinitas se abrindo à nossa frente. Quando você entende que todas as coisas que te aconteceram foram responsabilidade sua. Gente, o dia que eu entendi isso, ao mesmo tempo que doeu pra caramba, saber as coisas que eu criei pra mim,
eu senti uma alegria enorme de saber que se eu tenho capacidade de criar aquilo, eu tenho capacidade de criar coisas que eu desejo. Eu só Entendi. preciso entender como é o processo. E isso traz uma alegria verdadeira. Quando você começa a entender, gente, olha o que eu estava fazendo, mas olha as possibilidades que estão se abrindo para mim. Quando você começa a dobrar o seu ego e sente a dor do orgulho quebrado, ferido, mas você percebe que a grandiosidade que está vindo a partir daquilo. Isso traz alegria real, real. Então, nem sempre o que a gente está sentindo, que a gente acha que é bom, é bom. Mas, às vezes, o que a gente está sentindo, que a gente acha que é ruim, tipo um ego machucado, vai trazer coisas grandiosas e positivas. Então, tem tudo isso que a gente precisa começar a se conscientizar. A gente fica aqui Verdade. mostrando as nossas feridas e não é bom isso, gostoso. Não, nada gostoso, né? Quantas feridas a gente mostra aqui, Então, mas o quanto isso nos mas é faz bom, crescer, sim. E tá? é bom, né? Ajuda bastante a ilustrar. Você segue a leitura, Dulce, do Sério. Magneticamente? Sim, magneticamente atraio pensamentos em harmonia vibracional. A lei da atração é responsável por muito do que é óbvio em sua experiência de vida. Vocês criam muitas frases por causa do seu entendimento parcial dessa lei. Você diz, cada qual com seu igual. Você diz, quanto melhor é, melhor fica. E quanto pior é, pior fica. Você diz, esse dia começou ruim e terminou péssimo. Mas mesmo quando você está dizendo essas coisas, a maioria de vocês não entende verdadeiramente o quão poderosa a lei da atração realmente é. As pessoas se encontram por causa disso. Toda circunstância e evento é um resultado disso. Pensamentos que são similares vibracionalmente são reunidos magneticamente um com o outro através da poderosa lei da atração. Conforme diz a Cristina, vira um trenzinho com um monte de vagão, né? E um vai puxando o outro, e puxando o outro, e puxando o outro, e cada um vai ficando mais cinza, né? E começa num tom clarinho, vai escurecendo, daqui a pouco você tá na escuridão, cuidado. Ou ao contrário, um é feliz, o outro é mais feliz ainda, e o outro é mais ainda, e vira um trenzinho da alegria. Pessoas que se sentem de determinadas maneiras se encontram magneticamente através dessa lei, de fato, os pensamentos que você tem puxam outros e até o que era pouco ou insignificante, um pensamento não poderoso pode, por causa desse foco nele, crescer e tornar muito poderoso. Ou seja, você atrai o tipo de pensamento que está ressoando com a frequência que você está emitindo. Né? Então, os pensamentos, eles chegam até nós, a gente atrai não só pensamentos, tá? Pensamentos, pessoas, situações, coisas, emoções, dores ou não dores, né? Através do que a gente está emitindo, é um sinal. Falei isso ontem na live. Nós somos uma antena que está emitindo um sinal e esse sinal ele atrai várias recepções, ele começa a receber outros sinais, né, que vêm em resposta ao sinal de emissão. Por causa da lei da atração, cada um de vocês é um imã poderoso, atraindo para si mais da maneira como se sente em qualquer ponto do tempo. Como pensamos e falamos, criamos. É disso que a gente está falando.
Ninguém cria em suas experiências. Ninguém cria em sua experiência. Entendeu? Ninguém mais além de você cria na sua experiência de vida. Você é que faz tudo. Você é que obtém o crédito. Conforme você observa a sua própria experiência de vida e a experiência dos que estão ao seu redor, queremos que você entenda que não há uma sombra de evidência que contrarie essas leis poderosas que estamos expressando. Quando você começa a perceber a correlação absoluta entre o que pensamos e falamos e o que obtemos, a sua compreensão sobre a lei da atração continuará e o seu desejo de utilizar o seu sistema de orientação para direcionar deliberadamente seus pensamentos crescerá. E é claro, você terá uma compreensão melhor das vidas ao seu redor também. Na verdade, às vezes, é muito mais fácil para você ver isso nos outros. Você já percebeu que aqueles que mais falam de doenças têm mais doenças? Já percebeu que aqueles que falam de pobreza vivem mais disso, enquanto que os que falam de prosperidade têm mais dela? Quando você entende que seus pensamentos são ímãs e que a sua atenção a eles faz com que eles cresçam em poder, até que finalmente o tema dos pensamentos se torna o tema da sua experiência, a sua voluntariedade em prestar atenção à maneira como se sente o ajudará a escolher mais deliberadamente a direção dos seus pensamentos. Se você começar a pensar, a prestar atenção em como se sente quando está falando de determinado assunto ou de outro assunto, você vai saber se aquele tipo de fala ou pensamento, a fala sempre deriva do pensamento, tá? A fala sempre deriva do pensamento. Sabe aquela frase de que você fala do que o seu coração está cheio? Então, o pensamento, o sentimento sempre vai estar ligado ao que você fala. E às vezes a gente fala o que não quer falar, mas não o que a gente não está pensando. Sim, a gente pensou e sentiu aquilo. Por mais que a gente não queira falar aquilo, saiu porque tá tão cheio que transbordou, entendeu? Da gente. E é isso. Mas às vezes a gente usa errado as palavras. Às vezes, de verdade, a gente não quer falar algo e a gente fala porque a gente usou errado as palavras. Então tem uma diferença aí também das coisas. Então, quando você entende que seus pensamentos são ímãs, foi aqui que eu parei, né? Quando você entende que os seus pensamentos são ímãs e que a sua atenção a eles faz com que eles cresçam em poder, até que finalmente o tema dos seus pensamentos se torna o tema da sua experiência, sua voluntariedade em prestar atenção à maneira como se sente o ajudará a escolher mais deliberadamente a direção do seu pensamento. Então, essa atenção ao como se sente vai fazer você começar a escolher, pensar e falar coisas diferentes. É fácil ver a lei da atração em funcionamento quando você está envolvido em uma conversa com alguém. Por exemplo, imagine que a sua amiga está falando de algo que ela está vivenciando e você, querendo ser um bom amigo, se foca nas palavras dela, escutando os exemplos que ela dá sobre o que acontece com ela, sabe? As tristezas, dores. Quanto mais você se mantém focado, seus próprios exemplos de situações similares vêm à sua mente. Conforme você se entretém na conversa, acrescentando casos de suas experiências, a vibração do pensamento cresce. Atenção o bastante a esses temas e conversas
sobre coisas que você vivenciou trarão mais do mesmo tipo de experiência para você. E aí a gente vê pessoas, né, quase que tendo um ringue para ver qual pessoa teve mais desgraça na vida, né? Aí um começa a contar uma dor, a outro fala, não, isso não é nada, você não sabe o que eu tive, você não sabe o que eu fiz, o que eu passei, o que eu senti, quantos dias eu fiquei no hospital. E aí o outro fala, não, mas você não sabe de nada, isso daí não é nada, é babado pequeno. Vou te contar o que aconteceu com o meu irmão. Aí começa, aí é igual você botar fermento no cocô, entendeu? O que vai acontecer, gente? Vai virar um cocôzão. Então, quando começa alguém a falar de algo triste, gente, o que você tem que fazer? Mudar de assunto para algo bom, por favor. E quanto mais pensamentos são trazidos relativos ao que você não quer, mais fará você se ver cercado por pensamentos, palavras e experiências direcionados àquilo que você não quer. Você e sua amiga terão agora mais situações desagradáveis para discutir um com o outro. Daqui a pouco você vai ligar para ela e falar assim: menina, você não sabe o que aconteceu agora. Ai, Jesus! Pois é, só que não aconteceu, você criou. Agora, se você estivesse sensível à maneira como estava se sentindo assim que a conversa começou, a se inclinar na direção do que você não quer, você teria consciência do sentimento doentio na boca do seu estômago. Você teria reconhecido o seu sistema de orientação, que está essencialmente dizendo: você está pensando e falando sobre o que não quer. E a razão para esse sinal de alerta, essa campainha, é a discórdia entre quem você realmente é e o que você deseja e o que está focando esse momento, no que está focando nesse momento. Suas emoções indicam seu desalinhamento. Seu sistema de orientação está alertando para o fato de que, enquanto você está pensando e falando de coisas indesejadas, você é um imã atraindo essas circunstâncias, eventos e outros seres para você. E logo você terá em sua experiência a essência da mesma coisa sobre a qual está falando, que não quer ter. Da mesma maneira, gente, eu tô rindo, mas é a risada tipo assim, né, de desespero, porque quantas vezes a gente fez isso? Ai, Jesus! Da mesma maneira, se você está falando sobre aquilo que quer, os seus pensamentos arregimentarão mais disso. Você arregimenta para você mais pessoas que quererão falar sobre aquilo que você quer. E enquanto estiver falando sobre aquilo que quer, o seu ser interior lhe oferecerá uma emoção positiva para deixar você saber que está em harmonia e que aquilo que você está atraindo para si está em harmonia vibracional também com a essência do equilíbrio das intenções que você mantém. Nós trazemos intenções a esse planeta. Nós temos projetos a serem cumpridos aqui nesse planeta. Tudo que se desalinha desses projetos, a gente vai sentir uma dor, um desacordo dentro de nós. O estômago é muito sensível para isso, né? O estômago, ele nos fala muito sobre as nossas emoções, muito. E então, começa a prestar atenção. Às vezes você ouve alguma coisa e dá aquele fundo no estômago, assim, aquele frio no estômago, ou aquela dor no estômago, ou vem aquele negócio que sobe aqui assim, ó, e volta. Tudo isso são sinais do nosso corpo.
são sinais de que tem alguma coisa ali que você precisa prestar mais atenção. Então, essa é a nossa essência, o equilíbrio do que a gente traz em essência, sempre vai estar ligado a emoções positivas, elevadas, de harmonia, de paz, de amor. Nunca há eventos negativos ou coisas negativas. Ah, não, mas está acontecendo essa coisa ruim agora para vir o que é bom depois. Nunca algo ruim vai trazer coisas boas. Nunca. Nunca algo negativo vai criar algo positivo. Isso é lei da física. Então a gente precisa começar a prestar atenção nos sentimentos, nas emoções, começar a entender que a gente está carregando, os sinais que o nosso corpo está dando. Só assim, gente. E isso parece tão fácil, né? Tão simples. E realmente é simples, mas não é fácil. Primeiro, porque de verdade a gente não conhece as emoções extremamente positivas. Não conhece. Alguns de nós tiveram insights dessas emoções positivas, pequenos instantes dessas emoções. Mas muitos de nós nunca tiveram. A maioria de nós está acostumado a confundir prazer com alegria, paixão com amor. E assim, verdadeiramente achar que a gente ser atendido em nossas necessidades é felicidade. Nada disso é verdadeiro. Então, a nossa essência, o equilíbrio da nossa essência está ligado ao todo, porque nós somos todos um. Será que o que eu estou querendo para mim vai prejudicar alguém? Será que o que eu estou querendo para mim vai trazer benefício para muitos? Isso vai alinhar a sua essência. Se trouxer benefício para quanto mais pessoas trouxer benefício, mais é uma forma de alinhamento da sua essência. E isso é uma forma de você começar a questionar os seus projetos. Porque às vezes você não está conseguindo sucesso nos seus projetos porque ele não traz grande benefício para muitas pessoas. Às vezes está trazendo benefício para você e para a sua família ou para os seus próximos. E isso de verdade não alinha o seu ser superior. Então, começa a olhar para essas coisas, porque isso é a ciência da sua criação deliberada, da sua criação intencional. Nós estamos falando aqui de uma ciência. É muito maior do que o que a gente consegue. Isso é só a ponta do iceberg. A gente começar a pensar, será que o que eu estou sentindo, pensando, é bom mesmo? Isso é essencial para nós, para os nossos desejos e sonhos, tá? Não é para o outro, não, é para nós. E eu posso falar que eu já limpei um monte de cacareco de me permitir olhar para o que eu achava que era errado. De me permitir olhar para o que eu achava que era certo. E não era. Não era. Já fui uma pessoa extremamente preconceituosa com muitas coisas. Mas não era bom. Isso não era bom de verdade. Entende? Então a gente precisa começar a olhar para nós. O que nós estamos trazendo, carregando como verdade, como mentira. E é mais fácil a gente olhar para o que a gente acha que é mentira. Para o que a gente acha que é verdade, a gente muitas vezes cria barreira. O nosso ego começa a defender aquilo. Né? E o ego está na mente, não está no coração. O coração não se aliena. Então, olha para o coração. O coração está ligado à sua essência. E a sua essência é amor. Como diz Cristina e sempre traz,
Sua essência é divina, é amor, é alegria pura. Ela sabe, pergunta para ela. Sempre questione, ela sempre vai te falar o que é realmente bom para você e o que não é. Porque a gente acha que sabe, mas não sabe. É isso, pessoal. Hoje eu falei demais para variar e a gente vai ficando por aqui. Cristina, minha amiga querida, gratidão por toda a sua paciência comigo. Gratidão a você, gratidão a todos. E vamos que vamos. Foi lindo. É isso. Vamos junto. Beijo. Beijo, beijo.